Tá bom. Foi. Olá, pessoal, está acompanhando a gente aqui em vários canais ao mesmo tempo, ou assistindo ao vivo, ou assistindo depois do ao vivo, e está ótimo, porque o que a gente quer trazer aqui é um pouquinho da vivência dessas duas pessoas maravilhosas, que é a Flávia Vivaco, a Fábio Broto, e que eu tenho a alegria de tê-los como autores na Bombal Editora. E é muito legal ter autores e ter pessoas muito bacanas junto com a gente aí nessa jornada editorial. E, enfim, de ideias, reflexões, ações, né, que é um ponto muito importante, que não adianta ficar só no campo das ideias, a coisa também colocar na prática. E é isso que esse pessoal faz, então por isso que está na Bombal. Então é isso. Então, sou Isabel, sou publisher da Bombal Editora. Queria apresentar rapidamente Flávia Vivaco, que é terapeuta, educadora, tem toda uma jornada na educação há muitos não, mas há alguns anos, né, Flávia? Alguns anos, uma pessoa respeitada nessa área. E Fábio Broto, que também tem... O Fábio tem muitos anos na área da educação. Mas Fábio, então, está aí à frente do projeto Cooperação, à frente junto com todas as outras pessoas, porque realmente é uma turma aí que colabora, que coopera, e todo mundo fazendo junto. E a gente, na Bombal, acabou de lançar, então, Pedagogia da Cooperação, escrito a muitas mãos. Aqui. A Flávia também está com ele aí. Então, a gente acabou de lançar. E Flávia também tem o dela, afinal de contas é autora, né? A Pérola do Dragão. Mas esse ainda está no mocap. E o Fábio já passou por esse momento, né, Fábio? O livro no mocap até esse momento aí de chegar ele impresso e muito, enfim, é toda uma jornada. E aí, queremos já passar a palavra para o nosso convidado, Fábio, mas para a Flávia também. Queria trazer aqui uma pergunta, já uma provocação para vocês, já que o nosso tema hoje é educação regenerativa. E educação regenerativa parece algo muito diferente do que tradicionalmente a gente ouve falar. E aí a pergunta é o que tem de diferente no cerne das práticas que vocês, educacionais que vocês vivenciam? O que tem de diferente na raiz do que vocês vivenciam para essas práticas educacionais mais tradicionais? Bom, como eu sou ainda bastante tradicional, eu passo a palavra para a Flávia primeiro, né, que me convidou para a conversa. Então, Flávia, o que você gostaria de começar dizendo, né, a esse respeito? Bom, quero dizer que a jornada da pedagogia da cooperação é uma jornada de décadas, né? Então, o Fábio ele vai poder falar da prática, mas também da formação de profissionais que estão aplicando e integrando essas diferentes práticas. E o que eu tenho, talvez, a trazer sejam mais os pontos que hoje eu estou abordando no livro A Pérola do Dragão, e que ainda vai vir ao público daqui a pouco, né? Daqui a algumas semanas. Então, um dos pontos que eu sinto que é um cuidado do outro, é entender a aprendizagem como um processo contínuo, é olhar de uma maneira integral para o ser humano, então não só para o desenvolvimento cognitivo mental, mas também para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento das habilidades físicas, motoras e integrativas, também para as relações qualitativas com o ambiente, com o outro. Então, tem uma visão do ser humano de ele aprender a desenvolver e desenvolver sua maturidade em vários níveis, né?
E essa acho que é um consenso quando a gente está falando de uma educação que é regeneradora, que é regenerativa e que também é conciliadora do ser humano com o meio que ele está, e que também passa pelas práticas da cooperação e da colaboração, né? Acho que tem também um outro lugar que é o desenvolvimento de um ser humano questionador do mundo. Então, passa por um lugar de você se tornar um curioso e um questionador do mundo, um fazedor de perguntas, mais do que uma pessoa que tem respostas prontas, né? Para esse. Então, isso também te instiga a estar num constante processo de aprendizagem e de ser, às vezes, educador, quer dizer, ser plenamente um aprendiz e plenamente também um educador de si, né? Então, tem vários pontos que eu acho que a gente poderia passar aqui. Se me deixar, eu vou falando, mas eu quero realmente ouvir o Fábio nessa noite. Então, passo um pouquinho para você e a gente pode ir se complementando. Eu acho que essa é a palavra-chave, né, Flávia? Essa complementaridade, e que eu acho que é um dos elementos, né? Você destacou vários aspectos que eu acho muito valiosos, né, nessas abordagens, né, educacionais que estão hoje em movimento, como, né, o trabalho que você faz, na publicação que você está trazendo aí para o mundo, desvelando um pouquinho mais do Dragon Dream, a gente na pedagogia da cooperação, que abraça, né, várias outras metodologias colaborativas e que tem em comum a compreensão de que o que a gente está procurando aprender não está em você e nem está em mim, está entre a gente. Por isso a necessidade de uma pedagogia baseada na cooperação, né? Porque todas as, vamos dizer assim, as respostas, as certezas, conhecimento, experiência que cada um de nós e cada uma também já traz, elas são ótimas para muitas coisas, nos trouxeram até aqui de muitas maneiras, mas não nos levarão adiante, né? O que nos, vamos dizer assim, alavancará daqui para frente é aquilo que a gente for capaz de descobrir juntos, né? E juntas. Então, eu considero que, pelo menos assim, pelo olhar da pedagogia da cooperação e até onde eu consigo alcançar essas várias outras metodologias colaborativas, tem no centro, né, no cerne, como você falou, Isabel, essa compreensão de que o conhecimento, né, as saídas, as soluções, as descobertas que nós estamos buscando nesse momento daqui para frente, elas estão entre a gente. E se está entre a gente precisa talvez aperfeiçoar nossas habilidades, competências, capacidades, sensibilidades, inteligência, etc., para nos ajudar a caminhar na direção um do outro, na direção uma da outra, de uma forma tão, vamos dizer assim, adequada para cada momento, né, em cada relação, que permita a gente chegar mais pertinho do que está de verdade entre a gente, né? É esse lugar, vamos dizer assim, de uma certa maneira sagrado, que nas danças circulares, como uma das metodologias colaborativas, aí, nos ensina de uma forma muito sensível, né? Que é da gente ir circulando em torno do que está no centro, que não é o seu nem é o meu, é o que é comum a todos nós, e nessa caminhada espiralada, vamos dizer assim, da forma apropriada, a gente vai se aproximando disso que está no centro, né? Então, Isabel, eu diria que um dos pontos que eu considero bastante importantes, né, na pedagogia da cooperação, no Dragon Dream, em todas essas abordagens educacionais do momento, é essa compreensão de que nós estamos empreendendo uma jornada que nos levará a algo que só será possível
de ser alcançado se a gente alcançar juntos. E lindo, né? Importante. E me vieram duas coisas. Uma é uma fala do designer de culturas regenerativas, que é a importância da elegância, né? De você criativamente criar soluções elegantes para as questões que a gente ainda não viveu, né? E então uma das coisas me veio essa delicadeza, e a outra é que quando a gente está falando desse né, dessa vida que vai nos acontecendo em relação e desse encontro com o que é comum a nós, também tem, eu acho que tem uma expansão do entendimento dos lugares da onde se aprende, porque todas as relações passam a ser passíveis de aprendizado. Então, você deixa também de sair, não é que você desconsidera a educação formal e a escola, mas você entende que estar em relação numa diversidade de contextos é também potência de aprendizagem, né? Então, também queria trazer isso que eu também encontro tanto na pedagogia da cooperação, quanto nessas experiências que eu vou descrevendo no livro. Quer falar, Fábio? Não, você deu a deixa, assim, era só para reforçar isso que a Flávia está dizendo, né? Eu acho que numa perspectiva, né, colaborativa, até na pedagogia a gente tem um monte a gente chama de pequenos mantras, né? Um deles é quando você é cooperativo, até um pedregulho é um mestre, né? Ou seja, quando a gente está aberto para aprender com as pessoas, com os outros e com as outras pessoas em cada momento, todo acontecimento está recheado de ensinamento, né? E vai da gente estar justamente aberto para colher esse ensinamento. E essa abertura para a colheita dos ensinamentos que estão aí em todas as relações, como você falou, Flávia, interdepende, do meu ponto de vista, desse desarmamento individual e coletivo que pode ser feito para a gente poder sacar o ensinamento que está entre a gente. Porque se eu te ver como uma adversária, um inimigo, um concorrente, um oponente, eu, né, naturalmente vou me preparar para a luta, né? Para o ataque, para a defesa, né, para a guerra, para tentar ganhar de você e evitar perder. E aí eu levo toda a minha, vamos dizer assim, inteligência em todos os níveis, né, de inteligência que a gente pode imaginar, para esse combate, e não para compreender aquilo que aquela situação, muitas vezes completamente adversa, né, pode trazer, tanto para mim, como para você, como para todo mundo, essa oportunidade mesmo de aprender, né, a cada passo, aprender em cada relação e em qualquer situação, né? Enquanto vocês falavam, eu fui percebendo também assim, algo que me chamou muita atenção quando eu tive contato com o conteúdo do livro da Flávia, né, o Pérola do Dragão, o quanto a sabedoria aborígene está presente no livro, né, um livro que vai falar sobre o Dragon Dream, naturalmente está falando sobre a cultura aborígene e essa sabedoria. E aqui a gente está trabalhando, aqui na Bambual, um outro livro que vai falar sobre povos originários também. E aí eu parei aqui e falei, nossa, que interessante, né? Trabalhando 2 livros diferentes, que a princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra, e tem. Uau! E aí agora, ouvindo o Fábio falar, né, quando ele traz assim, quando a gente trabalha dança circular, quando a gente trabalha a interdependência, e eu falei, gente, isso tudo é sabedoria ancestral, né? Algo que... Então, fiquei com a sensação que um dos cernes, claro que não tem um só, mas talvez algo que também se diferencie dessas novas propostas e novas práticas seja um resgate desse jeito de viver
que já existiu, que era muito mais comum entre nós humanos do que, infelizmente, atualmente, né? Então, esse eu vejo que é um dos cernes, assim, sabe? E que bonito e que bom, né? Essa sabedoria que ainda está presente entre a gente, porque essa sabedoria interdependente, cooperativa, colaborativa. E às vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente pensa sobre educação, ouve essa palavra, na hora fala escola, pensa criança, educação para criança e tal. E essas práticas que a gente está conversando aqui, pedagogia da cooperação, Dragon Dream, elas também são, por que não, né, para os menores. Mas a gente vê muitos adultos envolvidos, né? Até a Flávia no início falou assim, a pedagogia da cooperação que traz um novo olhar para pessoas que estão dentro de empresas, né, cooperativas e tal. Então, a gente vê que essas práticas elas também vêm muito próximas às pessoas adultas, né, já adultos, já crescidos, e que muita gente pode achar, pode pensar, não, já me formei, já fiz pós-doutorado, então não preciso de educação, né? E aí eu queria trazer para vocês essa pergunta, essa dúvida. O que vocês percebem, se a gente adulto precisa continuar educando, e de que educação a gente está falando? Essa educação para adulto, de que educação, então, que é essa que reverbera nas práticas, então, que vocês têm aí? Fábio. Ok, Flávio, a gente vai batendo essa bolinha. Eu acho que tem um pouco desse bate-bola mesmo, assim, sabe, Isabel, quando você traz essa integração, né, das sabedorias, né, dos povos originários e que encontra também essas inteligências, vamos dizer assim, da ciência, né, mais complexa e tudo mais, e atual, assim, eu vejo isso encontrando exatamente essa perspectiva transdisciplinar, vamos dizer assim, não só da educação, mas da nossa coexistência mesmo, né? Na pedagogia da cooperação, além do conjunto de práticas, né, que a gente foi mapeando, a gente também reconhece um conjunto de princípios, né, que orientam, vamos dizer, as práticas na pedagogia da cooperação, né? Para nós, são 4 princípios, vamos dizer assim, sínteses, né, que estão presentes não só na pedagogia da cooperação, mas eu ia falar em tudo que é tipo de abordagem, mas especialmente na nossa vida cotidiana, né? Faz parte da vida, vamos dizer assim, que é a coexistência, convivência, cooperação e comunidade, né? E esses 4 princípios, eles estão, vamos dizer assim, traduzindo, né, 4 caminhos de conhecimento e experiência humana, né? Que são, vamos dizer assim, apresentados justamente pela abordagem transdisciplinar, que integra, né, o conhecimento, a experiência que vem das ciências, né, de todos os campos da ciência, que encontra o conhecimento, a experiência das tradições, né, humanas, dos povos originários, né, e dos vários caminhos, né, de tradição, tanto originária como espiritual, né, o que vem das artes, né, e o que vem da filosofia, né, dessa nossa capacidade reflexiva. Então, quando a gente pensa numa pedagogia, né, embora a palavra pedagogia remeta muitas vezes à aprendizagem de crianças, e aí você tem a outra palavra que é andragogia, que vai falar sobre a aprendizagem de adultos, eu percebo que na abordagem que a gente aqui está compartilhando, né, tanto o Dragon como a pedagogia da cooperação e tantas outras, quando se fala em pedagogia, a gente está pensando num caminho de ensino-aprendizagem, né? É uma jornada de autodescoberta, de mútua transformação, que acontece nas relações, como a gente vinha falando antes aqui, em toda e qualquer situação, e para a vida toda, né? E como uma jornada de ensino-aprendizagem para crianças, jovens e adultos, em qualquer situação, ela integra essas 4 dimensões, né? A gente pode aprender, né, através da ciência, aprender através dos conhecimentos tradicionais, através da arte e através da filosofia. E nós, na pedagogia da cooperação, ousadamente, né, a gente propõe um 5º
elemento, que é o elemento síntese, que é o elemento do jogo, né? A vida como um jogo, né? Um jogo de possibilidades. Né? Para nós, esse aspecto lúdico, né? Que é profundamente sério, vamos dizer assim, ele permite a integração dessas 4 dimensões da transdisciplinaridade de uma forma como você falou, Flávia. Achei muito bacana você trazer essa dimensão da elegância, né? Na nossa jornada assim, de desenvolvimento. Né? Na pedagogia, a gente costuma brincar com a ideia do mínimo passo elegante, que aparece, vem como inspiração até do OASIS, né? Metodologia criada ali pelo Instituto Elos, tal, que está aí presente no livro também. Então, assim, são encontros, né, de vários caminhos. Para nós, a nossa busca na pedagogia sempre, por aquilo que eu disse, aquilo que está entre a gente. Então, o que está entre as 4 dimensões da transdisciplinaridade, dessa pedagogia que ela se apresenta como um caminho de ensino-aprendizagem para todas as pessoas durante toda a vida, em qualquer situação, é esse caráter da ludicidade. Ludicidade compreendida como uma experiência humana que permite a gente ser quem a gente é. Né? Quando a gente joga, quando a gente brinca, quando a gente tem a oportunidade de se expressar com autenticidade, com espontaneidade, né, e genuinidade, nós estamos integrando todas essas faces, né, da experiência humana como um impulso para nosso caminho de autodescoberta e transformação coletiva. Né? Dessa maneira que a gente tem procurado entender pedagogia, né? No nosso caso, uma pedagogia da cooperação. Né? Faz sentido isso aí, Flávia? Faz sentido. Eu achei bonito como você linka, como você faz a conexão entre a própria pedagogia, esses princípios da pedagogia da cooperação, com esses fundamentos que, no fundo, vêm de tradições, né, de muitas escolas, né, de muitos caminhos de aprendizagem. Né? E acho que é um pouco esse... enquanto você falava, eu estava aqui pensando sobre essa pergunta, enfim, provocadora da Abel, né, que talvez com essa pergunta a gente consiga ir chegando um pouco mais nas partes, na diversidade mesmo que somos, né, e como a gente se complementa nesse processo de pensar a educação e processos de aprendizagem. E daí eu acho... E aí vieram 2 perguntas juntas, né, Bel? Veio essa pergunta sobre a importância da ancestralidade, das culturas tradicionais e o que exatamente... Tem um livro do Maturana, que é a Biologia Cultural, que são ensaios para uma biologia cultural. E ele vai falar sobre leis sistêmicas, né? E uma das leis, ele fala assim, as mudanças e as transformações, elas partem daquilo que a gente conserva, e não daquilo que a gente, de fato, quer transformar. Porque a impermanência, ela é algo que está dada, e é por isso que o tempo passa, é por isso que existe ancestralidade, né? E por isso que existem os ciclos naturais, mas aquilo que a gente conserva, que é esse centro comum do qual a gente cuida e preserva, né? E se relaciona com ele, que nos dá a direção das transformações e dos aprendizados que a gente realmente quer ter. E me parece que me lembrei disso por conta o que de fato das culturas tradicionais a gente quer conservar, né? E o que desses saberes que se preservaram durante
séculos, milênios, muitos deles, a gente está realmente valorizando e resgatando e se reconciliando para os nossos processos hoje, né? E quais são disso, o que a gente vai levar para o nosso futuro? Então, uma das coisas que me vem nessa conexão, no aprender com a ancestralidade, é esse atemporal mesmo que a gente quer, que é fundamental para o ser humano, seja para o seu modo de vida, né? Para o que a gente quer preservar, para o que a gente quer construir, para essas qualidades todas. E, sobretudo, me parece que é essa relação mais harmoniosa com o meio ambiente mesmo, né? Com a natureza que somos, né? Que é também um dos princípios da regeneração, né? Quando a gente vai subindo aqueles degraus de evolutivos ali para uma cultura regenerativa, a gente também fala desse lugar onde eu não sou mais um agente que simplesmente está sobre algo, né? Ou intervém na natureza separada de mim, mas eu ajo com ela, né? Que tem a ver, que está diretamente ligado a esse princípio da cooperação mesmo, da colaboração. E aí a outra pergunta, que é essa... É claro que eu parto do... Eu sou educadora de formação, sou arte educadora de formação, minha primeira formação. E então, eu sempre parto do princípio de que o aprendizado ele é um aprendizado contínuo, né? E a gente tem fases de desenvolvimento, e é claro que o desenvolvimento de uma primeira infância, ou de um adolescente, de uma segunda infância, de um adolescente, de um adulto, não passam pelas mesmas necessidades, e nem pelos mesmos movimentos. No entanto, o que eu sinto que poderia ser transversal e transdisciplinar, né? Para além do próprio entendimento e prática da cooperação e da colaboração, que sim precisa ser estimulado e desenvolvido, e porque ele é parte de nós, sim, para essa cultura, inclusive para essa cultura de paz, né, que o Fábio Broto trouxe, que é essa cultura que é ativa, mas é pacificadora, né? Para mim, passa por um entendimento, que é aquilo que eu estava trazendo, desse lugar integral do ser humano, de olhar as diversas dimensões, não só das inteligências, mas dos aprendizados em si. E nesse sentido, é muito interessante como a Green School, por exemplo, vai trabalhar, porque ela tem... A pedagogia dela tem um pilar que é experimental, experiencial, o que eles chamam de proficiência, que são aquelas disciplinas, o aprendizado da linguagem, dos números e de outras línguas. O experimental, que vem a partir de projetos, e que vão olhar para temas que normalmente são temas transdisciplinares ou multidisciplinares, e um lugar da experiência em si, né, da prática, de você ir para o mundo experimentando e vendo o que o mundo te dá sobre esse lugar, que são os temas, os conteúdos, os conceitos, as línguas, as expressões, e como que isso vai para o mundo. E eles olham isso
de uma maneira transversal a uma matriz quádrupla, que é aí as inteligências, a inteligência intelectual, cognitiva, emocional, físico, motora e prática, e expressiva, que cruza muito belamente com as 4 dimensões do aprendizado da pedagogia, né? A arte, a filosofia, enfim, as linhas, a ciência, né? As linhas que a pedagogia da cooperação também apresenta e que Dragon Dreaming também usa uma mandala quádrupla, né? Do sonhar, do planejar, do realizar. Então, é muito interessante como a gente vai passar, de certa forma, essas matrizes, que a gente pode chamar de matrizes pedagógicas, né? Dessas matrizes dos processos de aprendizagem, elas no fundo, elas estão falando da mesma coisa, né? E elas nos chamam a atenção sobre os aspectos que talvez a gente esteja passando por cima e desperdiçando, né? Como oportunidades mesmo. Então, mas agora, o quanto que tudo isso, todas essas matrizes que têm coisas parecidas, né? É tão diferente do que é praticado e ensinado nas instituições que tratam desse assunto, sabe? Isso enfim, parece que está muito descolado. Parece que o que é reproduzido e reproduzido e reproduzido até então era, que agora já tem coisas muito mais bacanas aqui, inclusive 2 representantes aí de várias linhas pedagógicas, né? Então, quer dizer, a gente já vê uma mudança, então eu acho que isso é importante falar também, né? Que, ok, tem essa coisa tradicional que não atende mais nem criança, nem jovem, nem adulto, isso, jornais mostram, a família mostra, não atende, e que já tem, então, outras maneiras de lidar com todo esse desenvolvimento. E, juntando tudo que vocês falaram, para mim, a resposta que ficou, se adulto precisa continuar estudando, é sim, precisa. Porque é contínuo, né? E agora, vamos combinar, né? Com tudo que o Fábio falou, é um estudo, é um desenvolvimento, uma jornada divertida, porque no fundo tem um jogo, ou jogos, né? Tem jogos, então parece ser tudo muito divertido. E quem conhece um pouquinho essas matrizes aí, o Dragon Dreaming, sabe o quanto nossa, de alta conexão, né? Quando eu fiz um curso introdutório, eu lembro de todo mundo que estava no curso, claro que eu lembro dos facilitadores, queridos amigos se transformarem em amigos, todas as pessoas, então cria, né, muita conexão. E aí, a gente até falou então dos saberes ancestrais, acho que Flávia também trouxe aí essa coisa do que fica e tal. E aí agora vou trazer assim uma curiosidade, até porque eu trabalho com livro há muitos anos, e aí eu falei assim, ok, então qual é a importância? Porque tudo que a gente falou, ou quase tudo que a gente falou aqui sobre educação e sobre desenvolvimento humano, a gente falou muito da prática do encontro, né? E aí, por que talvez, então, tudo isso seja importante e está registrado num livro? Ou está registrado aqui, por exemplo, nesse vídeo que vai ficar, né? Vai ficar aí, a gente não sabe até quando, né? Hoje a gente vive a questão do tempo, enfim. Mas o livro também traz isso, né? Quanto tempo esse saber num livro registrado em papel ou no livro digital, enfim, é útil, né? Realmente é necessário e é útil, né? Então, essa a minha provocação. Lembrando que tem autores, e aí é muita provocação para vocês, tem autores que, tipo, mandou para a editora, nossa, mas é que tem uma frase que eu preciso mudar. Então, o livro tem uma coisa de uma permanência, né? Nesse mundo tão impermanente, como é que é registrar isso
enfim, em papel ou num e-book que a pessoa vai guardar. E aí, Flávia? Fala da sua experiência. O meu livro ainda não está no mundo. Falta um pouco ainda. Mas com certeza você está vivendo aí uma porção de boas inspirações, né, nessa jornada de produção, né? Eu não tenho muita experiência também sobre isso, né? Tem experiências diferentes, né? Eu publiquei um primeiro livro de jogos cooperativos em 1995, né? A Isabel tem razão de falar que eu sou bem antigo, né? E essa primeira experiência para mim com o livro de jogos cooperativos me marcou porque foi uma exposição, né? Uma primeira, talvez, exposição que eu, vamos dizer assim, tive, né? De algo que eu achava completamente imperfeito, né? Eu resisti muito assim para entregar o livro, esse meu primeiro livro, e eu só fiz isso porque eu estava muito empolgado em dar fluxo para esse conhecimento dos jogos cooperativos aqui no Brasil, e ao mesmo tempo porque eu fui desafiado na época pela instituição na qual eu trabalhava, né? E aí falei, ok, então vou topar o desafio. E eu fiz, mas quando eu terminei e o prazo se esgotou, eu resisti muito em entregar, porque eu olhava para aquilo que eu tinha escrito e eu não gostava. E eu achava assim, o que as pessoas vão achar de mim? Né? Vão ler isso aqui, vendo uma porção de erros, às vezes umas ideias muito viajandonas, vamos dizer assim, para a época e tal. Então, para mim, essa primeira experiência, ela teve muito essa força, assim, de eu criar ou aceitar a oportunidade que a vida estava me dando para eu me ver como uma pessoa real através do olhar das pessoas que me veriam através do livro que eu escrevi, né? Uma pessoa com uma porção de falhas, de equívocos, de, às vezes, devaneios, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa com coragem suficiente para se expor dessa forma. Então, para mim, teve isso, assim, né? E depois, acho que tem um olhar que é o olhar, né, de quem escreve, como é que isto, né, se reflete na nossa própria experiência de estar escrevendo algo, e tem, naturalmente, aquilo que se reflete em quem, né, lê. E no meio do caminho tem quem tem a coragem de publicar, né, Isabel? Alguma coisa. Então, assim, enfim, essa primeira experiência, depois eu, né, publiquei mais alguns livros de jogos cooperativos, mas essa última experiência com a pedagogia da cooperação, ela aí foi um marco também, porque a gente escreveu com 27 pessoas, né? E foi uma experiência para mim muito diferente. Eu já tinha produzido e escrito um livro com mais algumas pessoas, mas foram 4 pessoas, né? E essa experiência foi muito diferente. A gente escreveu em 27, a gente fez uma gestão em 3 pessoas incríveis, a Carlinha, a Dani Dome, né, a comunidade do Projeto Cooperação junto, e a Isabel, como editora. A Isabel ela topou editar um livro invisível, porque quando a Isabel aceitou, ok, eu topo, a gente não entregou para ela o livro, né? Ficou uma promessa, nós vamos entregar isso, o sonho é esse e tal, nem foi ter uma história aí, né, Isabel? Então, assim, foi muito divertido. Então, eu acho que assim, essa segunda experiência, essa última experiência aqui, ela teve essa força da comunidade, de uma experiência de comunidade colaborativa, sabe? De quem escrevia, quem organizava, quem publicava, e todas as outras pessoas que olharam, deram pitacos, os designers. Então, a gente esteve muito próximo isso, foi uma experiência muito rica e que trouxe, acho que para mim, essa dimensão mesmo, ainda mais concreta do que é empreender uma experiência genuinamente cooperativa, né? Isso tudo, assim, acho que eu falo do como é para mim escrever, porque né, escrever o livro. Agora, se esse livro vai ser útil, né? Se esse conhecimento vai servir para alguém, a gente
né, vai saber depois, né? Muitas vezes até não sabe, fica com a dúvida, mas eu acho que é uma entrega, né, que a gente faz com todos os riscos e bônus assim que essa entrega tem. Acho que na pedagogia, como a Isabel fala, numa experiência né? De verdade, divertida, divergente, né? Gente real como a gente, não gente ideal, nem gente normal, né? Gente real, com tudo que uma pessoa real é, e profundamente, vamos dizer assim, ousada, né? E nessa dimensão de poder se expressar e ser visto como uma pessoa genuína, alguém que está aprendendo a vida toda, muitas coisas, mas especialmente aprendendo a ser cada vez mais plenamente quem é, né? E reforça assim como realmente né? Com todas as belezas e feiuras. Isabel conheceu muito de perto as minhas feiuras, meus horrores, os meus erros, incapacidades, né? Recíproco, né? Mas é isso, né, Fábio? E assim, é muito lindo ouvir você falar que é no encontro que a gente aprende. É muito lindo, porque que a gente vive isso. Quem se permite olhar, quem se permite ir para a experiência, é isso, né? O tempo inteiro esses encontros, e foi uma jornada muito legal. Quando você falou, eu lembrei que eu demorei a entender que vocês realmente iriam fazer com o Bambual. Isso foi muito interessante. Invisível, ok, faz parte, né? Faz parte. Mas aí, não, então a gente vai escrever e vai te mandar. Tá, mas e aí? Vocês vão fazer mesmo? Sabe? Então, e tudo bem, né? Essa é muito bacana. E eu quero falar. Flávia, fala aí. Não, super bonito ouvir o Fábio falando, e me ressoou em vários momentos a fala dele em mim e com o processo que eu estou vivenciando. Enquanto a Bel perguntava, me veio duas palavras, que era assim, era desafio e conquista, né? Porque eu sinto que é isso, que o livro ele é muito maior, parece, do que a gente mesmo. Sempre é colocar isso, algo no mundo, né? E que é algo que se quer que tenha sentido, e que é claro que a gente não controla o outro, como o outro vai receber, e os desdobramentos, né? Que de fato uma ação como criar um livro, né? Gerar um livro, manifestar um livro, a gente pode intencionar a potência, mas a gente não controla de fato o que vai acontecer. Mas eu acredito que todo autor, de alguma maneira, vê algo que é maior do que ele, e também acho que reconhece essa responsabilidade em algum momento, né, no processo. E também me vem, eu acho que esse lugar de escrever um livro que se propõe a ser sensibilizador, né? De alguma forma se propõe a ser sensibilizador, e aí porque assim, um livro, e eu acho que a beleza da Bambual Editora e da presença, né, e da postura da Isabel, desde o início, um livro, é um objeto de colaboração, né? E você não faz um livro sozinho, não importa se você está lá escrevendo o seu livro, você quer que ele vá para o mundo, ele não é só seu, né? Ele parte desse princípio de que existem muitos profissionais por trás do processo para um livro vir ao mundo, né?
E tem a sua beleza nisso, e tem toda uma sabedoria, todo um modo de fazer, né? E o que eu sinto que também tem a ver é quando que ressoa, eu até, coincidentemente, eu coloquei na introdução, falei assim, olha, esse é um livro de pessoas reais, de histórias reais, de lugares reais, né? A gente está falando dessa realidade, de todas as belezas, né, e potências que a realidade nos presenteia, nos dá efetivamente, e que a gente não pode mais passar por cima dela, né? E eu acho que eu espero realmente que esse seja um caminho da sensibilização, essa identificação humana mesmo, da pessoa com a potência que ela tem na vida dela mesmo, né? Nas mãos dela, né? E nessa capacidade de aprender e de cuidar, que é tão infinita a nós, né? Então, eu sou também, também estou com esse processo, estou muito agradecida com os desafios e com enfim, os aprendizados, as potências todas que esse livro está gerando para mim. É muito legal, porque no fim das contas, quando então a gente pega o livro e abre e vai ler o que o Fábio e as 27 pessoas escreveram, mas o que vai ler, então aqui existe um encontro. Sim. Né? E aí algumas pessoas chegam com livros e a gente ajuda a organizar talvez as ideias, né? E aí eu lembrei de um amigo que ele escreveu um livro, cada capítulo está com um estilo de escrita, né? E aí eu falei, olha, assim, conteúdo 10 tal, só que está escrito cada capítulo de um jeito. E aí isso confunde o leitor ou a leitora. Aí ele falou assim, não, mas eu gosto de escrever diferente. E aí eu falei assim, não, ok, você pode escrever do jeito que você quiser, só que você está escrevendo um livro para ser lido, né? Então tem... E aí está o encontro, né? Então, como organizar essas ideias e tudo que se quer transmitir para que o outro, quando pegue, e para isso também tem tantos profissionais, o tamanho da letra, o tipo de papel, se pesa o livro, se é leve, enfim, para esse encontro, sabe? Então é muito bonito, estou muito feliz aqui com a nossa conversa, está me vindo aqui vários insights também dessas relações, que é uma relação educacional. Né? Eu gosto de dizer que uma das etimologias da palavra educação é permitir que a luz venha, que a luz que está lá dentro saia. Né? Então, muita gente acha que educar é pôr em quadradinho. Não, tem que ser assim. Não, é o contrário. É tipo, seja você. E é isso. Muito bom. Tiveram aqui alguns comentários, né? Pessoas, enfim, tiveram dificuldades de encontrar. A gente lamenta, pede desculpas aqui pela confusão na divulgação, mas também já deixo o convite para a próxima live que vai acontecer terça-feira que vem, por esses canais aqui que a gente está falando. Mas teve uma pessoa que a gente não consegue ver o nome dela, porque está escrito Facebook User, que ela falou o seguinte, poderia-se traçar algum tipo de relação entre esse tipo de pedagogia e a desenvolvida por Paulo Freire? Então, deixo aí para vocês. Assim, eu diria assim, se há alguma pedagogia de fato que pudesse ser sem passar pela bênção do Paulo Freire. Né? Eu acho que no nosso caso aqui, eu vejo um encontro, assim, que é uma inspiração que vem muito do trabalho, né, do Paulo Freire, que é esse reconhecimento de que todo aprendizado, toda a experiência, né, do aprendizado está nas pessoas, né? Então, adequar toda, vamos dizer assim, a configuração pedagógica para a realidade, né, mais próxima possível daquelas pessoas que estão aprendendo. E aprendendo e ensinando, naturalmente, né, nessa relação. Ele destacava muito, né, essa dimensão de que a educação, a transformação, não acontece em alguém separadamente, mas acontece na relação, né,
na comunhão entre as pessoas, né? E eu acho que a pedagogia da cooperação, acho que muito, vamos dizer assim, tentando honrar essa compreensão que o Paulo Freire trouxe, tenta criar um ambiente, né, de desenvolvimento, de ensino-aprendizagem, suficientemente acolhedor, né? E veja, a palavra acolhimento hoje em dia, não só na educação, mas em toda a sociedade, hoje no Brasil e no mundo, né, uma palavra-chave é criar ambientes onde as pessoas se sintam suficientemente bem-vindas, acolhidas, respeitadas, honradas, para que elas possam se expressar, né, como você falou, Isabel, expressar sua luz, né, sua autenticidade plenamente, né? Acho que a pedagogia da cooperação, ela se vê como uma abordagem que ajuda a criar ambientes colaborativos para que as pessoas, os grupos, as organizações, a sociedade, de um modo geral, a humanidade em si, consiga se expressar o mais plenamente possível, né? E ao se expressar, possa colocar na roda todas as suas incertezas, as suas dúvidas, as suas inquietações, muito mais do que suas certezas, convicções e etc., para que através desse encontro entre nossas inquietações, a gente se reconheça junto, né? Eu não sei, Flávia não sabe, Isabel também não sabe, bom, então a gente percebe que a gente precisa saber junto, né? Porque se Isabel souber e Flávia e eu não soubermos, e a gente se manter numa relação de hierarquia entre quem sabe e quem não sabe, a gente se desinteressa pela colaboração. E a gente, na melhor das hipóteses, se submete, né, vamos dizer assim, à autoridade de quem sabe, né, e se resigna, né, na ignorância de quem não sabe. Isso não é educação, do meu ponto de vista, especialmente nesse momento e daqui para frente. E acho que a contribuição, naturalmente, uma dentre tantas, né, do Paulo Freire, né, que a gente reconhece na pedagogia da cooperação, é essa compreensão, acho que é uma compreensão de base para nós na pedagogia, que é essa tentativa de oferecer o melhor ambiente possível, não ameaçador, acolhedor, para que a aprendizagem aconteça na relação entre pessoas que são capazes de reconhecer que necessitam uma das outras, né? E ao necessitar, né, assim, reconhecer verdadeiramente que eu preciso de você, há uma chance maior de eu me abrir para você. E se você me vê dessa forma também, a gente se abre um para o outro, uma para a outra, para fazer algo que só juntos a gente pode fazer. E vejam, esse momento que nós estamos vivendo é a grande sala de aula, né, da escola planetária, onde ninguém sozinho está dando conta. Pior ainda se a gente quiser dar conta um oprimindo o outro, como dizia Paulo Freire. A gente só vai dar conta se a gente for capaz de verdade de se ver como uma mesma comunidade humana que, por mais potente que seja isoladamente, não dá conta de tudo. Por isso a gente precisa aprender, aperfeiçoar, desenvolver nossas habilidades de colaboração. É um pouquinho dessa fonte aí que a gente procurou beber em Paulo Freire para criar a base, né, para a pedagogia da cooperação se desenvolver. Né? É isso mesmo. Paulo Freire, ele é uma referência, talvez um dos nossos maiores legados, né, para o mundo. É a produção dele. E ele era essa pessoa, pela produção dele, que acreditava no ser humano e no ser humano que se transforma e transforma a sua realidade para melhor, né? Para o comum, para a diversidade que somos, né? Eu abro o livro trazendo uma frase dele que é a leitura de mundo, a leitura do mundo que a gente vive, da nossa realidade, ela precede a leitura, a linguagem, né? Ele precede a leitura da palavra. Quer dizer, porque ele realmente ele diz, olha,
a sua autenticidade, ela vai ser mais plena se você tiver consciente do mundo que você está e de tudo aquilo que você faz e daquilo que está feito em torno de você, né? Então, tem aquele clássico do tijolo, né? Da palavra tijolo, da construção, e aí ele vai falando da construção da casa, da construção do que você pode fazer com aquele tijolo, da onde aquele tijolo vem, né? Quem que fez o tijolo, e o que você vai fazer com o tijolo, e aí ele vai nessa construção, literalmente, né? Do que ele, enfim, uma das coisas que é a pedagogia da autonomia, né? No livro também, A Pérola do Dragão, a gente vai eu vou contar uma passagem que é o encontro de John Croft com Paulo Freire, na década de 70, em Genebra, e uma conversa que eles tiveram, e a importância dessa conversa para o John, né, e de como e de como essa influencia o que a gente entende como a metodologia hoje, né? O Dragon Dreaming, e que tem a ver também com as perguntas geradoras, que também é uma prática de Paulo Freire, né? Que é a capacidade de você ir fazendo essas perguntas a partir do mínimo estímulo, né? A partir de um tijolo. Quais são as perguntas que você pode fazer para esse tijolo que te abra os seus horizontes, né? E que aumente os seus campos de relação e enfim, o teu existir no mundo. Então, tem tudo a ver, não sei quem que fez essa pergunta, mas Paulo Freire tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Total. Não aparece o nome da pessoa aqui para gente, então não falaria, mas realmente Paulo Freire é um mestre, assim, e na sua simplicidade, né? E a gente tem a alegria de ter vídeos dele no YouTube, aulas inteiras dele, e que eram muito divertidas, né? Aulas desconstruídas, então, sem dúvida. Olha, eu acho que a gente está chegando no nosso final da nossa conversa, nosso encontro com E maiúsculo aqui, e estou muito grata, felicíssima de estar aqui com vocês. Agradecer, né, essa possibilidade, então, de falar do assunto educação, é algo que a gente precisa falar cada vez mais e reverberar isso, porque quanto mais a gente fala, mais consciência a gente cria também, né? E trazer para vocês, se vocês quiserem trazer aqui uma palavra final, alguma observação, algum assunto que ainda ficou. Eu quero muito agradecer o Fábio por aceitar esse convite e abrir esse espaço na vida dele e para compartilhar esses saberes todos e essa jornada e esse livro potente dessa comunidade que está aí para que a gente aprenda cada vez mais mesmo e se desenvolva nessas habilidades todas. Quero muito agradecer também a Bel por essa anfitriagem, por todo o apoio, e convidar vocês para a pré-venda, para participar de trazer esse livro que é A Pérola do Dragão para o mundo. Né? A gente está na campanha de pré-venda até o dia 30, e eu espero que seja aí uma contribuição valiosa para todos nós. Né? Não precisa esperar não, viu, Flávia? Isso com certeza já está sendo, né? Você, antes do livro, né, vir ao público, a gente poder acessar a Pérola do Dragão
você tem sido, né, essa pérola desse dragão, né, que não só sonha, mas ele realiza sonhos de uma forma muito especial, né? Essa abordagem que vem aí através do John para o mundo e você aqui no Brasil tornando isso ainda mais acessível, né, para as pessoas através da publicação do livro, né? Acho que encontra, né, você, né, que como pessoa, para além do livro, né, tem manifestado, né, esse caminho, né, do dragão aqui no nosso dia a dia, especialmente num momento, né, que nós todos estamos vivendo, onde não é suficiente, né, vamos dizer assim, só botar a mão na massa, sair correndo atrás para resolver, não é suficiente só sonhar, não adianta ficar planejando se a gente não for capaz também de celebrar, né? Acho que essas 4 dimensões do Dragon, né, são inspirações fundamentais para nós nesse momento, porque elas fortalecem ainda mais essa importância da cooperação em todos os níveis, né, vamos dizer assim, e que, da mesma maneira, como síntese, vou dizer assim, uma palavra que você trouxe, Isabel, também, eu reforço, que é gratidão, né? Essa nossa capacidade de reconhecer cada oportunidade que é criada e que a gente cocria, né, na vida, como um presente, né, para a gente poder desfrutar dos aprendizados, né, que cada relação, em cada situação nos oferece, né? Acho que assim como a pérola, ela é, vamos dizer assim, a síntese, né, das cicatrizações dentro da concha, né? Tenho certeza que essa sua obra vai ajudar a gente também a aprender, né, a partir também das dores, né, dos desafios, né, das adversidades, a gente aprender a colher esse tesouro que só pode ser colhido se a gente for capaz de nos acolher, né? Vamos dizer assim, como se para a pérola existir, é necessário ter a concha, né? E para a concha existir, é necessário ter as duas faces, né, encontradas, assim, como as pessoas que aprendem a cooperar se encontram para poder permitir nascer algo que só é possível nascer desse encontro entre elas e que não está em nenhuma delas, né? É assim que eu vejo esse momento aqui, por isso agradeço bastante e estou agora doidinho para ver. Isabel, se precisar de uma força aí para cutucar a Flávia na finalização de tudo, aí você me chama. Que... Tá bom. Esse negócio de prazo, sabe? Gratidão, Então, Isabel, né, e gratidão, Flávia, por Fábio. esse momento, né? E a todas as pessoas, né, que de alguma Sim. forma aqui estão presentes É. e estão irradiando também esse momento. É isso. Inclusive, a gente falou, né, enfim, desse livro e tal, e está em pré-venda. E aí, lembrando que tem a amostra do livro, a degustação do livro, que está no site, na página do livro. E também, quem quiser conhecer o livro, né, o Pedagogia da Cooperação, também tem a degustação, também tem a amostra e está lá. E isso é bem legal, a gente poder conhecer um pouquinho antes de acessar a obra toda. Ou também já matar a curiosidade, né? E teve uma pessoa que perguntou aqui como comprar a partir de Portugal. E... Tá quase. O Bambol tá quase estreando em Portugal. E com certeza... Isabel, vou dar dica para essa pessoa. A partir de Portugal não dá para comprar, mas se você quiser, a gente vai aí entregar, tá bom? É uma possibilidade. Hein, Flávia, o que você acha? Nada mal. Só uma questão de tempo. De tempo, exato. Mas é isso, daqui a pouquinho, então, a gente estará disponibilizando esses títulos e outros em Portugal, e a gente está muito feliz também com essa consolidação desse projeto, que começou antes da pandemia e que está se consolidando agora. A gente vai trazer mais novidades um pouquinho mais para frente. É isso. Arrou, celebrar, a gente tem que celebrar. Uhul! Gratidão. É isso. Um beijo para todo mundo, beijo para a Flávia, beijo para o Fábio. Beijo, até. Valeu. Beijão.